Olá pessoal, professora Vanessa Anguinoni e mais uma vez estamos aqui no nosso quadro Desvendando a Bioquímica, Exames Laboratoriais. Hoje nós vamos falar de um exame muito solicitado, o perfil lipídico. O que será que ele nos mostra? Será que ele serve? Roda a vinheta, editor! Então, pessoal, o perfil lipídico, como eu falei para vocês no início, é um exame muito comum, muito barato e que pode sim trazer algumas informações para a gente, mas está longe de ser um exame que demonstra o verdadeiro risco cardiovascular dos pacientes. E é isso que a gente vai discutir nessa aula. Nós vamos falar várias coisas interessantes, tá? Por conta de o colesterol ter sido considerado o vilão aí dos infartos da famosa doença aterosclerótica, e a gente vai ter que tirar ele fora dessa hoje, tá? Ou pelo menos minimizar o papel dele nas doenças cardiovasculares, tá bom? Então tem muita coisa para ser dita. Como é um mito essa história de que o colesterol é o grande vilão, a gente precisa embasar muito esse conteúdo que eu vou passar para vocês. Então eu coloquei aqui algumas coisas que nós vamos ver nessa aula. Nós vamos ver funções do colesterol, como se dá a formação da placa, para que vocês possam entender, gente, por que não é só possível a gente culpar, né, a existência de uma placa aterosclerótica devido somente ao LDL, tá bom? Então a gente vai falar da placa, vamos falar finalmente, no final da aula eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar o perfil lipídico. Não é só os valores totais que importam, a gente vai aprender algumas relações, algumas contas que a gente faz ali. Ainda vamos falar quais são as grandes causas do aumento do colesterol, então tem muita informação nessa aula. Espero que você esteja aí disposto a entender realmente qual é a função do perfil lipídico, né? E cada vez mais você ser um clínico melhor. E se você é um paciente, você poder entender até onde esse exame pode te dizer alguma coisa, tá bom? Gente, a primeira coisa que eu tenho que lembrar a vocês é que o colesterol é muito importante para o nosso organismo. Ele é tão importante que nós não dependemos do colesterol da nossa alimentação para termos os níveis aí de colesterol da homeostasia, tá? Quem é que produz o colesterol? Então, 80 a 90% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. Por isso, a gente tem que ligar já um alerta, né? Que as disfunções hepáticas podem alterar o colesterol do nosso paciente, tá? Então, quando a gente pensa em sempre buscar a causa das coisas, parece que quando chega no colesterol, não precisa. As pessoas olham, tá com colesterol alto, vai tomar um fármaco, né? Toma A ou B, temos que baixar o teu risco cardiovascular. E parece que aquela ideia de procurar por que o colesterol alterou fica meio esquecida muitas vezes, tá bom? Então, quando a gente entende as funções do colesterol, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, a gente liga o alerta, a importância que ele tem e também o porquê que muitas vezes ele acaba aumentando, né? Acabam existindo aí as dislipidemias, chamadas dislipidemias, nos nossos pacientes, tá bom? Então fica a lembrança aqui que quem produz a maior parte do colesterol é o fígado, tá? Então, se você pedir para um paciente zerar o consumo de colesterol, que é uma coisa que dá para tentar fazer, mas é uma coisa praticamente impossível zerar, né, o consumo de colesterol. Mesmo assim, esse paciente, se você pedir para ele cortar, quanto ele vai conseguir reduzir aqui do colesterol plasmático dele? Se eu estou dizendo que 80 a 90% é o fígado que produz, ele vai conseguir reduzir de 10 a 20% mexendo na alimentação. Isso falando somente na molécula de colesterol. Precisamos lembrar disso também, o quanto a dieta ali vai ajudar nesse caso. A gente já viu que o papel dela é pequeno, tá? 25% do colesterol que a gente tem livre no nosso corpo está no cérebro. Será que é importante esse cara, gente? E as pessoas estão aí muitas vezes com medo de ter os problemas cardíacos, deixando de fazer um consumo equilibrado de nutrientes, das gorduras boas, eu quero dizer para vocês, reduzindo, né, a ingestão de gorduras essenciais, com medo de ter problemas cardíacos, tá? E o verdadeiro vilão, que nós vamos falar dele, da saúde cardiovascular, as pessoas estão aí consumindo cada vez mais. Tá? O verdadeiro vilão, que não é o colesterol, tá bom? Então vamos ver tudo isso aqui, começando aqui com as funções do colesterol, tá? Então ele é muito importante na estrutura das células. Então ele vai dar
rigidez. E o corpo utiliza também o colesterol para consertar as pequenas lesões que porventura aconteçam no dia a dia com a nossa célula. Tanto que, olha aqui, ó, outra função dele aqui, ó, poderoso antioxidante e regenerador de tecidos. Então, sim, caso você tenha alguma lesão no teu endotélio, vai existir uma tendência do teu organismo de captar mais colesterol ali. Por isso a gente tem que prestar muita atenção no que causa lesão endotelial. Para quem não lembra, o que é o endotélio, gente? É aquela pele que reveste os vasos sanguíneos por dentro, né? É a primeira camada que está em contato com o sangue. Que nós temos em artérias, por exemplo, nós temos 3 camadas, né? Nós temos a camada endotelial, então, que é a primeira que entra em contato com o sangue. Aí a camada do meio, né? E a camada de musculatura lisa. Lembrando aí para vocês anatomia, né, gente? Tava com saudade de anatomia, né? Tá? Então essa é a estrutura das nossas artérias, que são os principais vasos acometidos pela aterosclerose, tá? Pelo depósito de colesterol ou de LDL, que a gente já vai falar, né, que o LDL é um dos transportadores do colesterol, é uma lipoproteína que realmente deposita ali entre o endotélio, né, e a segunda camada. Então a gente tem os nossos problemas começando quando isso resolve acontecer dentro do nosso organismo. Quanto mais lesão você tiver no teu endotélio, vai ter uma tendência também maior de existir um depósito ali de LDL colesterol. Então já vamos pensar, né, quem é clínico aqui já está ligado, né? Vamos fazendo os links, pessoal. Vamos fazendo os links. O que causa lesão endotelial? Tá? Se você já estuda ortomolecular, você já sabe, né? Que é o estresse oxidativo. E nós vamos falar muito dele hoje nesta aula. Tá? Você vai entender que se não existir estresse oxidativo, ou seja, excesso de radicais livres, dificilmente alguém vai desenvolver doença aterosclerótica. Tá? Então não é só o fato de ter LDL, colesterol em alta quantidade ali circulando que vai provocar a formação da placa. Não vai, tá? O LDL, inclusive, se ele estiver na quantidade lá no exame teu, você pegou um perfil lipídico e o teu LDL estava bom, dentro dos valores ótimos, não quer dizer que você não desenvolva doença aterosclerótica, tá bom? Vai observando isso, porque o problema está no estresse oxidativo no endotélio vascular. E aí existem várias coisas que provocam estresse oxidativo. A falta de nutrientes é uma delas. A gente volta na questão da alimentação, né? Uma alimentação baixa em antioxidantes, rica em gorduras trans ou gorduras ruins, bem entre aspas. Uma hora dessa eu vou fazer uma aula sobre as gorduras, gente. Se isso for de interesse para vocês, botem nos comentários. Eu ainda não coloquei nenhuma aula falando sobre o que é uma gordura boa, sobre as gorduras, e eu acho interessante isso para que você possa falar também com pacientes, né? Com os seus pacientes, explicar isso de forma detalhada, porque é um paradigma que precisa ser quebrado, né? Depois eu vou mostrar aqui. Existe o paradigma de que comer gordura saturada, ou seja, que a banha de porco lá, a gordura do porco não deve ser consumida, porque essa gordura é lesiva ou provoca, então, a doença aterosclerótica, e é para usar o óleo de soja. Isso foi um dos grandes erros que foram cometidos, tá, gente? Eu espero que você que está aqui já não tenha mais esse pensamento, tá? Mas caso vocês queiram uma aula só sobre isso, coloca nos comentários. Então, componente da estrutura, a rigidez da nossa célula. Então, todas as membranas celulares possuem colesterol para formar a sua estrutura correta e também para corrigir lesões, tá bom? O que mais? Produz sais biliares, ou seja, a composição do suco biliar é feita com colesterol, ésteres de colesterol. Tá? Então, para que você tenha uma boa digestão de gorduras, você precisa construir o suco biliar, que é formado por colesterol. O que mais? Precursor da vitamina D, uma das vitaminas mais importantes do nosso corpo, que deveria ser chamado de hormônio D, né, gente? Devido a tantas funções que ela provoca, que ela faz dentro do nosso organismo, em tantos tecidos que ela tem função. Ela tem uma função parecida com a função dos hormônios, portanto, poderia ser chamado de hormônio D ao invés de vitamina D. Então, é importantíssimo. O que é um precursor? É a matéria-prima, é a partir do colesterol que você tem que o teu corpo constrói a vitamina D.
Então veja a importância do colesterol, gente. Então quer dizer que se você tiver uma vitamina D no teu organismo baixa, se essa vitamina estiver baixa, quem sabe o teu corpo não vai tentar aumentar o colesterol para ver se você constrói mais vitamina D, né? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. E ele também é precursor de outros hormônios que são importantíssimos. E aí eu deixei aqui, ó, tudo começa no colesterol. Então você vai construir lá pregnenolona, vai dar origem à progesterona, que vai dar origem à testosterona. Será que é importante testosterona? Ah, esse é o hormônio masculino. Não, né, gente? A mulherada aí precisa muito de testosterona, só que nós temos 10 vezes menos que os homens, mas é um hormônio muito importante. E eu tenho muitas pacientes, né, mulheres, que estão com esse hormônio em baixa e, por consequência disso, uma lista de queixas, tá? Uma lista. Desde falta de libido até dor nas pernas, né? Ganho de peso, porque a testosterona é um hormônio metabólico, né? Provoca queima de gordura. Então, a baixa de testosterona daria para fazer uma aula também disso, né, gente? Só para falar da importância da testosterona para as mulheres aí. E a maioria não está com os níveis ótimos de testosterona. A maioria das mulheres está no primeiro e no segundo quartil. Lembra da técnica dos quartis para avaliar exames? Quem ainda não viu, entrar aqui no meu canal do YouTube e vai assistir um vídeo chamado Técnica dos Quartis. Você precisa usar essa técnica para avaliar exames, tá bom? Para você saber quais são os níveis ótimos daquele exame, tá? E eu já vou dizer, né? Só para situar vocês. Testosterona é um hormônio excelente, fantástico. Então ele tem que estar no terceiro e no quarto quartis, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, para mulheres seria acima de 35, para homens seria acima de 500. Lá, se nós estamos falando do hormônio no sangue, tá, gente? Então, importantíssimo precursor da testosterona, que vai dar origem ao estradiol, da aldosterona e do cortisol, tá? Então, quando você tem estresse, que existe um consumo muito alto do cortisol e o teu corpo inicialmente precisa produzir muito cortisol quando você está em estresse, né? Porque afinal é o hormônio da luta e da fuga, que vai fazer com que você consiga vencer o teu inimigo, né? Quando você coloca o teu corpo sob estresse, o cérebro lá reptiliano, que a gente fala, entende que você tem que lutar ou fugir. Então, o cortisol é o hormônio que vai aumentar a glicemia, né? Vai dar energia, vai deixar você acordado. Então, esse é o papel do cortisol. E quando a gente tem muita demanda para o cortisol, a gente começa também a desviar aqui a construção hormonal, né? Roubar aqui os precursores, tanto o colesterol quanto os demais precursores, desviar para construir cortisol. E mais uma vez, isso contribui para a queda dos andrógenos, né? Para o teu corpo é mais importante manter você com vida, que é isso que é o papel do cortisol, é o hormônio da vida, da energia, ou manter a tua função sexual? O que será que é a prioridade para o corpo? É lógico que é o cortisol. Então aí os estressados, vai chegar o momento que vai baixar a testa, hein? Vai despencar isso aqui. E aí coisas começarão a acontecer. E aí a gente terá como feedback o aumento do colesterol. Não é uma coisa lógica isso? Se o teu corpo observa que lá no final está faltando hormônio, o que ele vai tentar fazer? Ele vai aumentar a síntese dos precursores. Então, ao invés de eu pegar um paciente que está com o colesterol elevado, com LDL elevado, e dar uma estatina nele, né? Toma aqui isso aqui para baixar o colesterol. Será que não era interessante eu olhar o hormônio? Né, gente? Será que não era interessante verificar se esse colesterol está subindo por alguma disfunção hormonal? Algum estresse, o eixo do cortisol aqui, tá? Então fica a primeira pergunta aí, né? Deveria ser assim, né, gente? Poderia ser uma opção. A outra opção seria olhar a alimentação, que nós vamos falar em breve aqui. Então, mais uma coisa que eu quero falar a respeito da síntese do colesterol para vocês, que eu quero destacar aqui. Um grande problema que a gente tem quando faz esse tipo de observação e prescrição de estatinas, por exemplo, que infelizmente as estatinas são a primeira escolha que as pessoas fazem para diminuir colesterol, tá? E infelizmente as pessoas não fazem esse rastreio minucioso que eu estou falando e que nós vamos discutir hoje aqui, rastreio para tentar descobrir quais são as causas da alteração do colesterol, tá? Estou falando aqui de rastreio bioquímico, de entender o organismo como um todo e não olhar somente um sistema. Né? Olhar então somente o sistema cardiovascular. Até mesmo o hipotiroidismo, né, gente, provoca alterações de colesterol. E tem no final dessa aula eu vou falar para vocês quais são as situações
que provocam a alteração do colesterol. Então, quais seriam as causas da alteração do colesterol para que a gente possa rastrear, para que a gente possa buscar isso. De repente, se for um problema hormonal, aquele paciente, você modulando hormônios, mudando o estilo de vida, melhorando a alimentação, melhorando o eixo hormonal de alguma forma, e existem várias formas para isso, talvez aquele colesterol comece a diminuir, tá bom? Mudando o estilo alimentar, melhorando os hábitos de vida, colocando exercício, quem sabe esse colesterol comece a diminuir, né? Porque afinal ele é um aviso, não é ele o problema em si. É isso que a gente precisa diferenciar, pessoal. O colesterol, ele é um sinal, tá? É um sinal de que alguma coisa está errada. Não é o vilão, ele não é a doença em si, tá? Ele não é a doença em si, ele é um sinal. Você tem que aprender a buscar quais são as causas e a interpretar isso. E aqui a gente tem a síntese do colesterol. Não vou falar os nomes, nem coloquei aqui as diversas enzimas, pessoal, que tem para sintetizar, porque não é o nosso foco. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Então essa é a síntese que acontece no fígado. E eu destaquei aqui uma enzima apenas, tá? Que é a primeira enzima que transforma, então, o acetil-CoA. Eu até comentei sobre acetil-CoA, ciclo de Krebs, um monte de coisa em relação a ele, naquela aula sobre fadiga, que está aqui no YouTube, também vale muito a pena vocês assistirem. Por que as pessoas têm fadiga, né? Quais são as causas da fadiga? E lá eu expliquei uma delas bem detalhadamente. Nós falamos do acetil-CoA. Então, o acetil-CoA, a gente sabe que é um precursor importante para várias coisas dentro do nosso organismo. E o colesterol é construído a partir dele. Então, o nosso organismo, ele pega o acetil-CoA, através de uma enzima inicial aqui, que se chama HMG-CoA redutase, e transforma num produto chamado HMG-CoA. E isso vai dar uma série aqui de reações químicas através de enzimas, e no final a gente vai ter como produto dessa cascata o colesterol. Por que eu destaquei esta enzima? Porque aqui é onde as estatinas, a simvastatina, a atorvastatina, atuam. Elas bloqueiam, tá? Bloqueiam, então, a HMG-CoA redutase. E o que isso vai gerar? Então, a gente tem como mecanismo de ação a diminuição da síntese de colesterol. Então, eu vou diminuir a construção do colesterol, tá bom? Fazendo uso desse medicamento. Porém, tem uma outra coisa aqui no final, que também é construída nessa cascata enzimática aqui. E é uma coisinha chamada coenzima Q10, tá? Ou, mais famosa, ubiquinona, que é uma das nossas moléculas energéticas produtoras de ATP, que eu também explico nessa aula da fadiga. A importância da ubiquinona ou da coenzima Q10 para que você tenha uma produção energética correta com o número adequado de ATPs na tua célula. E quando você toma, então, as estatinas, existem vários estudos já mostrando, umas mais, outras menos, podem provocar lesão muscular, fadiga, dores musculares e até mesmo perda de tecido muscular, tá bom? Então, fica aí o pensamento, né, da importância que a gente tem de observar as causas da alteração de colesterol para não colocar uma estatina de cara para uma pessoa, né? Sendo que talvez se a gente estudasse aí a bioquímica, a gente conseguisse ajudar essa pessoa a regular de outras maneiras os níveis de colesterol. Pior, quando as pessoas passam as estatinas, dificilmente elas repõem a coenzima Q10. Então fica mais uma dica aí para você que é profissional da ortomolecular, para você que atua nessa área de equilíbrio bioquímico, que todo paciente que usar estatina vai precisar de um suporte, ou seria interessante ter uma reposição de coenzima Q10, tá bom? Então fica aí a nossa dica sobre o uso das estatinas. Tem duas frases que eu quero pôr a gente para pensar hoje. Peraí. Duas frases que eu quero que a gente venha pensar que as pessoas acreditam. Foi colocado isso há anos na nossa cabeça. Primeira frase: existe colesterol bom e colesterol ruim. É claro que a gente usa isso para ilustrar para os pacientes, tá? Mas não existe, né, pessoal? Colesterol é colesterol. Molécula de colesterol é a molécula de colesterol. Sempre é boa, tá? O que a gente chamou de colesterol bom? A gente chamou de colesterol bom o famoso HDL, que é o transportador. Então, o colesterol dificilmente seria transportado na nossa corrente sanguínea solto. Por quê? Porque ele é altamente lipossolúvel. E o nosso sangue é hidrossolúvel, é aquoso. Então, para que ele possa ser transportado pela corrente sanguínea, o nosso organismo criou uma estratégia e produziu uma coisa chamada lipoproteína, que é literalmente uma proteína por fora
então consegue se dissolver bem na água, e por dentro tem uma característica lipídica. E aí essa característica lipídica entra em contato então com o colesterol, tá? Então o colesterol ficaria no meio da lipoproteína e os triglicerídeos também são transportados dessa maneira. E aí essa lipoproteína consegue viajar na nossa corrente sanguínea, carregando, então transportando o colesterol. E existem alguns tipos de lipoproteínas, e uma delas é o HDL, que ganhou o nome de bom colesterol, bem entre aspas, né, pessoal? E a outra é o LDL, que ganhou o nome de colesterol ruim. Nenhuma das duas são ruins, porque as duas têm um papel importantíssimo. O LDL transporta o colesterol do fígado para os tecidos, para que ele possa ser utilizado. E o HDL é a molécula que vai carregar as sobras, os excessos de colesterol que estão ali na corrente sanguínea, de volta para o fígado para ser eliminado ou reaproveitado, para não ficar ali sobrando na corrente sanguínea e causando, correndo o risco de sofrer oxidação e fazer placa aterosclerótica. Então, as duas moléculas são super importantes. O que acontece com o LDL? Que ele foi chamado de colesterol ruim. Então, existe o LDL que a gente chama de modificado, tá? Que sofreu alterações e ele, portanto, virou aterogênico. Então, não é todo o LDL que é modificado. E eu vou mostrar para vocês aí no próximo painel aqui que existem 11 tipos de LDL. Geneticamente, muitas vezes influenciados geneticamente, a gente tem 11 tipos de LDL. Para saber qual é o tipo de LDL que você tem, você poderia fazer um perfil genético. Mas tem outra dica que eu vou dar que é muito mais fácil para você observar nos pacientes para deduzir se ele tem LDLs do tipo modificado. Até o final a gente vai falar disso. Então não existe colesterol bom e colesterol ruim, a molécula de colesterol é sempre a mesma, os transportadores mudam, mas eles também são importantes quando eles estão funcionando adequadamente, tá bom? Então o que é ruim é você ter uma LDL modificada, que eu já vou explicar o que é uma LDL modificada. E outra frase também que eu sempre escuto, essa eu tenho até pânico, tá? Colesterol dos alimentos e gordura saturada causam obesidade e infarto. Espero que vocês não estejam nessa ainda, tá, gente? Então eu vou falar para vocês quem são os verdadeiros vilões, tá? Quem realmente causa obesidade, quem realmente causa problemas cardiovasculares são os carboidratos. Estão prestando atenção? Carboidratos, tá? E outro vilão, óleos vegetais refinados. Esse é o problema. Esse é o problema da humanidade. Tá bom, gente? E os carboidratos também, né? Tô falando daqueles carboidratos refinados e o consumo também excessivo dos carboidratos. Então agora eu não vou lá zerar o consumo de carboidratos na minha vida, tá? O problema é o consumo excessivo. E aí, como a gordura foi demonizada, né? E até tem um vídeo aqui no meu canal que eu fiz uma leitura para vocês chamada Mitos do Colesterol, né? E aí eu falo lá sobre um experimento que foi feito por uma indústria que estava o que a gente chama na ciência de enviesado, ou seja, quando você escolhe um desenho experimental ruim, né? Por exemplo, você escolhe coelhos que comem somente vegetais para fazer um experimento do colesterol. Foi isso que aconteceu. Quem tiver curiosidade, procura que vocês vão encontrar esse vídeo, eu leio e falo sobre o experimento, e esse experimento trouxe muitos erros para nossa ciência, tá? Então, hoje a gente já sabe que não é a gordura saturada, que não é a banha de porco, né? Até é o que a gente recomenda ser consumido. Claro que cada pessoa é uma e cada caso é um caso, tá, gente? Mas de forma geral, a gente recomenda não consumir os óleos vegetais, a maioria deles. O que a gente consome é azeite de oliva extra virgem, né? Desde que não seja muito aquecido a altas temperaturas. E para aquecer, a gente usa sim a banha de porco e o óleo de coco. Não gostou? Não posso fazer nada. Essa é a verdade aqui que eu tô passando para vocês. Então, esses são os dois erros em relação ao colesterol que trouxem uma série de complicações. E se você acha que houve uma melhora depois que as pessoas começaram a usar óleos e fizeram uma alimentação rica em carboidratos e baixa em gordura, então olha as estatísticas aí das doenças cardiovasculares e me conta.
se elas diminuíram, se as pessoas estão... Então, depois do uso das estatinas, a gente teve, assim, uma grande redução, né? Deixou de ser um problema o infarto, não é mais as coisas que mais matam, não são mais as doenças cardiovasculares. Aí, se você chegar à conclusão que isso aconteceu, aí eu posso repensar o que eu falei, tá bom? Mas as informações que a gente tem aí não são nada boas em relação às doenças cardiovasculares, tá bom? Então, alguma coisa errada não estava certa. Tá, gente? Vamos lá para os transportadores, então, para a gente poder chegar no nosso perfil lipídico, que é o nosso exame da vez. Vamos relembrar, e relembrar é viver, né? Isso aqui vocês tiveram na aula de bioquímica e talvez na aula de bioquímica clínica, né? Os farmacêuticos aí que estão acompanhando vão lembrar. A gente estudou os tipos de transportadores. Então, a gente tinha lá o quilomicron, né? Que era um transportador enorme, e esse aqui carrega, o recheio dele é muito mais de triglicerídeo do que de colesterol, né? Ele traz o triglicerídeo, então, da alimentação, ele vai captar aquilo e transportar na corrente sanguínea. E o VLDL também é mais rico em triglicerídeo e ele transporta, então, os triglicerídeos produzidos pelo fígado. E aí a gente tem um intermediário, que eu nem vou falar muito dele, e a gente chega, então, no LDL, que é a molécula que transporta o colesterol. Então, ela tem pouquíssimo triglicerídeo, quase nada, e ela é muito recheada de colesterol, transportando do fígado, então, em direção aos tecidos. E o HDL, né, lipídio de alta densidade, e aqui a lipoproteína de alta densidade, só que do inglês, e o LDL é a lipoproteína de baixa densidade do inglês, né? Então, essa densidade, o que era a densidade, né? Ocupava massa sobre volume, isso era a densidade lá na física, lembraram? Tá? Então, eu tenho um volume, a massa daquela lipoproteína que vai determinar se ela é de baixa densidade ou de alta densidade. E o LDL, por ele ter essa composição de ser considerado de baixa densidade, ele foi, então, subdividido entre 11 subtipos. Então, apesar de eu ter lá, eu vou chamar isso aqui de LDL, eu tenho 11 subdivisões aqui nessa proteína, gente, nessa lipoproteína. E uma novidade, talvez, para alguns aqui, a gente tem somente 2 que são aterogênicas, tá? Então, você pode sim ter o azar de ter essas 2 lipoproteínas que são mais aterogênicas. E aí elas variam, muda a densidade delas. Então, as mais aterogênicas são as mais pequenas e densas. Então, ela varia um pouco na densidade. Se você tiver os outros 9 subtipos, não são aterogênicos. Aí você pode ter o azar de ter esses 2 subtipos, ou de pegar um LDL e pelo teu organismo estar com estresse oxidativo, por exemplo, você acabar oxidando o LDL, mesmo que não seja aquele pequeno e denso, que sejam os outros subtipos. Por isso que eu falei para vocês que mesmo quem tinha um perfil lipídico normal, 50% das pessoas que têm um perfil lipídico normal podem apresentar doença aterosclerótica, tá? Por causa dos subtipos de LDL e da contribuição que você vai dar com um estilo de vida horroroso ou com um bom estilo de vida para que você tenha menos oxidação. Nós vamos ver que a oxidação é que é o problema em cima da LDL. Então, essas LDLs que são nocivas, a gente pode dizer, são nocivas, o que muda nelas, né? Ela varia a estrutura e o nível de oxidação. Então, as LDLs extremamente heterogênicas são LDLs oxidadas. Sim, sofreram efeito de radicais livres. Por isso que eu falo para vocês em toda a aula praticamente que o estresse oxidativo é a causa ou está na fisiopatologia ou na bioquímica de todas as doenças crônicas. Por isso a gente tem que saber avaliar estresse oxidativo. Por isso a gente tem que saber prescrever antioxidantes, tá? Vou falar quantas vezes forem necessárias para vocês. E o LDL, gente, então ele é suscetível à oxidação, como eu acabei de falar, estresse oxidativo, e tem outra coisa que altera a LDL e deixa ela modificada e, portanto, aterogênica, chamada glicação. Olha que legal, né? Da onde vem a glicação, gente? Excesso de glicose na corrente sanguínea. Da onde vem o excesso de glicose? Da boquinha, né? Do açúcar que você está colocando para dentro do teu organismo, né? Então, o excesso de açúcar vai provocar um descontrole lá no eixo dos carboidratos, vai existir os picos, né, de açúcar o tempo todo, a tua insulina pode ficar não suficiente, porque você está o tempo todo colocando açúcar para dentro,
do pior tipo, e aí você fazer glicação. O que era glicação mesmo? Ligação do açúcar com uma proteína ou com uma gordura que não tenha um processo enzimático no meio. E isso gera uma modificação na estrutura original, foi glicada, e aquela estrutura original então não faz a sua função, tá? Por isso que a gente falou lá atrás que o LDL por si só não é uma coisa ruim. Ele é uma lipoproteína que tem a sua função. Porém, quando ele sofre essas alterações aqui, glicação e oxidação, ele fica uma molécula aterogênica. Então, quebramos aí o primeiro paradigma, que basta você ter um LDL normal que você está garantido que não terá doença aterosclerótica. Isso não é realidade. Estudando esse assunto para passar para vocês, eu achei uma coisa muito interessante.